Olá, educadores! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso básico. É uma alegria ter vocês aqui para iniciarmos essa jornada formativa. Hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para a nossa prática pedagógica: o processo de alfabetizar e letrar na educação infantil. Quando falamos em educação infantil, estamos falando de uma fase decisiva do desenvolvimento humano. É nesse período que as crianças constroem as bases da linguagem, ampliam seu repertório cultural e começam a compreender o mundo por meio das interações. Por isso, compreender profundamente o que significa alfabetizar e letrar é essencial para que possamos atuar de forma consciente, intencional e transformadora. Ao longo dessa aula, vamos refletir sobre conceitos, diferenças e principalmente sobre como esses processos se articulam no cotidiano da sala de aula. Nosso objetivo central é compreender a natureza integrada e complementar dos processos da alfabetização e letramento, mas não apenas compreender de forma teórica. Queremos refletir sobre como esses dois processos acontecem na prática e como podemos aplicar estratégias pedagógicas eficazes, respeitando a faixa etária da criança, suas necessidades, seus ritmos e suas experiências prévias. É importante lembrar que a criança não chega à escola como uma folha de papel em branco. Ela já traz vivências com rótulos, placas, embalagens, histórias contadas pela família, músicas, conversas e diferentes formas de linguagem. Nosso papel é organizar, ampliar e dar sentido a essas experiências, promovendo aprendizagens significativas. Para começar, é crucial entender que a aquisição da leitura e da escrita na educação infantil possui uma dupla dimensão. De um lado, temos a alfabetização, que se refere à apropriação do sistema da escrita alfabética. Do outro, temos o letramento, que diz respeito ao uso social da leitura e da escrita. Essas duas dimensões não competem entre si, nem se excluem. Pelo contrário, elas se complementam. Durante muito tempo, a escola priorizou apenas o ensino do código, letras, sílabas, regras ortográficas, como se aprender a ler e escrever fosse apenas memorizar e repetir. Hoje, sabemos que aprender a ler e escrever envolve muito mais do que dominar letras e sons. Envolve compreender para que a escrita serve, como ela circula na sociedade e como pode ser utilizada para comunicar, registrar, informar, expressar sentimentos e participar da vida social. O que é então a alfabetização? Ela diz respeito ao conhecimento e aprendizagem da escrita alfabética, visando ao domínio do sistema alfabético e ortográfico, ou seja, a aquisição do sistema convencional da escrita. Uma pessoa alfabetizada é aquela que conhece o sistema alfabético, o que a possibilita saber ler e escrever. É o processo no qual a criança aprende a codificar, transformar sons em letras, e a decodificar, transformar letras em sons, compreendendo como funciona a estrutura da língua escrita. Nesse processo, a criança descobre que as palavras são formadas por letras, que as letras representam sons, que existe uma direção na escrita, que há separação entre palavras e que existem regras. Ela constrói hipóteses, testa, erra, reflete, ajusta e aprende. É importante lembrar que a alfabetização, no sentido da aquisição do código da língua escrita, é considerado um processo finito, ou seja, espera-se que em determinado momento, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, a criança tenha se apropriado do sistema de escrita alfabética. No entanto, isso não significa que o aprendizado termina aí. O domínio do código é apenas uma etapa dentro de um processo muito maior de desenvolvimento da linguagem. O letramento, por sua vez, é a habilidade de saber ler
e escrever de acordo com o contexto das práticas sociais, que envolva a leitura e a escrita. Ela é uma prática social que permite a interação entre as pessoas por meio da comunicação. O letramento envolve compreender diferentes gêneros textuais, interpretar mensagens, produzir textos com intenção comunicativa e utilizar a leitura e a escrita em situações reais do cotidiano. O letramento vai muito além do simples saber ler e escrever. É saber interpretar e compreender textos, conferir sentido ao mundo, posicionar-se, refletir e participar ativamente da sociedade. Por exemplo, uma criança letrada entende que um bilhete tem uma finalidade, que uma história tem personagens e enredos, que uma receita ensina a preparar algo, que uma placa transmite uma orientação. Ela percebe que a escrita tem função, tem propósito e circula em diferentes espaços sociais. Diferente da alfabetização, o letramento é uma construção permanente. Não tem um ponto final. Continuamos ampliando nosso letramento ao longo de toda a vida, à medida que entramos em contato com novos textos, novas linguagens e novos contextos sociais. Então, qual seria a principal diferença? A alfabetização ensina a codificar e decodificar o sistema da escrita. Já o letramento, ele ensina a dominar e utilizar a linguagem na prática social. Em outras palavras, alfabetizar é ensinar o funcionamento do sistema. Letrar é ensinar a usar esse sistema com sentido. Embora sejam diferentes, eles são inseparáveis. A prática pedagógica mais assertiva, e essa é a minha recomendação, é realizar os dois processos em conjunto, alfabetizar, letrando. Isso significa que ao ensinar letras e sons, também devemos apresentar textos reais, propor situações significativas de leitura e escrita, incentivar a produção de textos como função social, promover rodas de leitura, contar histórias, explorar diferentes gêneros. Porque nem toda pessoa alfabetizada é de fato letrada. Apenas a capacidade de ler e escrever palavras não garante a compreensão do que está sendo ensinado na escola. Quando a criança não desenvolve o letramento, pode até decodificar textos, mas encontra dificuldades para interpretá-los, relacioná-los à sua realidade e utilizá-los para aprender. E isso compromete a qualidade da aprendizagem. Por isso, nosso desafio como educadores é garantir que as crianças aprendam o código da escrita ao mesmo tempo em que compreendem seu sentido social. Quando alfabetizamos letrando, formamos sujeitos mais autônomos, críticos e participativos, capazes de usar a leitura e a escrita para transformar a própria realidade.